Bem-vindo agora ao módulo 4 do nosso programa de planejamento estratégico, né? Que é o módulo de planejamento. Então a gente já falou sobre conceituação, que é o que a gente quer fazer, né? A gente já falou sobre a fundamentação, ou seja, o como que a gente imagina fazer isso, quais as iniciativas e tudo mais. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, ou seja, uma vez que eu tenho essa definição dessas iniciativas, como é que eu começo a planejá-las e combiná-las e estruturá-las, tá? E eu vou falar aqui rapidinho de 2 exercícios básicos que a gente usa para isso, mas antes de mais nada, só é importante a gente entender os elementos de um planejamento, tá? Então, os elementos dessa etapa de planejamento, elas envolvem, então, a definição mais específica daquelas 6 perguntas pelas quais a gente passou, tá? Então, vamos lá. A gente falou que o planejamento estratégico, ele é o quê, como, competências, estrutura, quando e quanto. Então, vamos lá. Conceituamos. Fundamentamos. Tá? Amarramos essas coisas aqui em iniciativas. Agora eu vou planejar essas iniciativas. Eu vou definir iniciativas, então aqui. E vou começar a detalhar, né, e a planejar as atividades por trás dessas iniciativas. E o quando e o quanto, eventualmente, que eu vou fazer cada uma delas, tá? Então, nessa etapa de planejamento, eu vou responder, então, sempre a conexão entre iniciativa atividade responsável meta KPI e prazo. Concorda que quando eu fizer isso aqui tudo, eu vou conseguir fazer a conexão entre todos esses elementos e responder todos eles e ter os elementos necessários para a quantificação dessas coisas? Então, a etapa de planejamento tem por objetivo a combinação desses 6 passos de uma maneira estruturada, linkando iniciativa, a atividade a um responsável, a uma meta que por sua vez é acompanhada por um KPI e que tem um prazo de execução previamente determinado, tá? E o que a gente vai fazer aqui é um pouco de como é que a gente estrutura isso dentro de ciclos de execução e como é que a gente prioriza essas atividades e que tipo de exercício de priorização a gente usa para definir as prioridades entre essas iniciativas. Então, pessoal, um exercício que a gente gosta de usar, que é uma representação gráfica um pouco disso, ele é um exercício que a gente chama de um Growth Map, tá?
a definição básica dele é um exercício de Growth Map, que é um mapa de crescimento, mas você também pode chamar ele de um Objective Map, tá? Que é um mapa de objetivos. Como é que ele funciona? E vocês vão ver aqui um exemplo, né, de como é que ele funciona e como é que a gente constrói esse objetivo, esse mapa. Então, de novo, né, eu sempre falo que planejamento é pensar no final e andar de trás para frente. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Então, a gente falou, vamos supor aqui, que o nosso objetivo último é atingir uma marca, por exemplo, que representa o nosso objetivo desse planejamento estratégico, é atingir eventualmente uma marca de 500 milhões de reais de receita aqui, tá bom? Então, a gente foi lá, terminou o nosso exercício todo e a gente chegou à conclusão que o objetivo de bater em 500 milhões de reais de receita é o objetivo desse planejamento. Aí a gente foi lá e desdobrou isso em objetivos macros e iniciativas macro. Então vamos lá que a gente dividiu isso aqui em 3 iniciativas, tá? Uma, por exemplo, que é responsável por 300 milhões, que é meu crescimento orgânico, por exemplo. Uma outra aqui de 100 milhões, que ela é o desenvolvimento de novos produtos. E um outro pedacinho aqui, que eu vou fazer com outra cor, de outros 100 milhões, que ela é inorgânica. Por exemplo, um M&A. Tá? Aí eu olho para trás aqui e eu falei assim, poxa, para eu chegar nesses 300 milhões de crescimento orgânico aqui, eu entendi que eu tenho 120 milhões dele que vai vir eventualmente de uma atividade de melhorar a minha gestão de CRM e clientes da base. Outros 100 milhões, por exemplo, vem de aumentar meu ticket médio. E outros 220, 80, vem de alguma atividade. Então, eu vou, aqui na prática, fazendo o quê? A cada nível, eu vou desdobrando as atividades e as iniciativas que eu preciso fazer para executar esse plano, tá? Até eu chegar aqui do lado direito, com o menor nível de atividades que eu criei, para que essas atividades, de maneira combinada, impactem aquele meu bloco de resultados. Então, concorda que se eu for olhando esse mapa aqui da esquerda para a direita, eu consigo ter em uma visão super única e gráfica do que é mais importante para mim? Ou seja, quais são aquelas iniciativas que têm um impacto maior no meu plano e como é que elas se conectam entre si de uma maneira a entregar aquele resultado que eu espero? Então, veja que eu posso construir um mapa como esse para cada um dos meus objetivos. Então, por exemplo, se aqui meu objetivo fosse um NPS de 90 e meu NPS é um NPS de 60, eu poderia botar aqui 90 como resultado e eu boto as atividades aqui que vão contribuir para que eu consiga entregar esse NPS assim sucessivamente, tá? Então esse é um exercício prático que a gente adota de uma maneira de você conectar o objetivo macro às atividades de baixo nível e como que cada uma delas contribui com esse resultado.
Esse exercício vai ser super importante como base depois para a sua etapa de detalhamento, porque esses são os parâmetros que vão alimentar as suas premissas do seu modelo financeiro, né? E depois, esses também são os parâmetros que vão alimentar os indicadores das pessoas que a gente vai monitorar e vai acompanhar ao longo do ano para garantir que a gente está executando aquilo que a gente quer e para eventualmente usar como subsídio para modelos de remuneração, eventualmente performance, remuneração variável, né? A gente não vai entrar especificamente aqui nesse capítulo, nesse programa, mas também daqui saem os parâmetros que eventualmente alimentam os seus painéis de indicadores e seus modelos de remuneração variável da sua equipe, de uma forma que você conecte daí remuneração variável à execução estratégica e garante que essas coisas todas estão alinhadas.